Olá, boa noite para quem está no Brasil e bom dia para quem está no exterior. Com muita alegria, mais uma vez, estou aqui, Luciana Rodrigues, para a live da noite de hoje. Então, convido você, amigo, amiga, a compartilhar esta live e as demais lives do nosso canal Alvorecer Cean, dar o like, o joinha, também conhecido como gostei. Então, compartilhe, porque realmente esta live e as nossas outras lives salvam vidas, são de utilidade pública. Então, ative o sininho e o lembrete para serem notificados sobre as nossas lives, ok? Agora vamos assistir a um vídeo que é a entrega das cestas básicas realizadas pelos centros espiritualistas Alvorada Nova e Ramatiz. E o objetivo da exibição deste vídeo é uma prestação de contas dos itens que a gente recebe. Então, as famílias que são beneficiadas, ok? Então, vamos assistir agora. Então, neste instante, eu quero convidar você para que essas cestas, quem quiser doar os itens, né, dessas cestas básicas, podem procurar Rosângela Leal, aqui no Centro Espiritualista Alvorada Nova ou Centro Espiritualista Ramatiz, ok? E, nesse instante, quero convidar o palestrante da noite de hoje, que será entrevistado por nós, o doutor Sérgio Tizen, o nobre Sérgio Tizen, que é clínico geral, cardiologista, professor de medicina e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, que trará o tema Evidências das Materializações dos Espíritos. Com honra e alegria, o nobre médico, doutor Sérgio Tizen. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos de novo juntos, desta vez, para vermos, então, um outro tema. E eu quero agradecer a todos pelo convite e por mais esta oportunidade que nós possamos aproveitá-la bem com a participação e a colaboração dos amigos presentes. Ótimo. Então, doutor Sérgio Tizen, as suas considerações iniciais. Olha, o tema que vocês escolheram, ele é muito interessante. Primeira ideia para nós nos situarmos, examinando o livro dos médiuns de Allan Kardec, nós aprendemos que existem fenômenos psíquicos ou anímicos ou mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos, eles são subdivididos em fenômenos relacionados à mediunidade de efeitos físicos e outros muitos à mediunidade de efeitos intelectuais. Quando se sugere um estudo sobre materializações, evidências sobre materializações, nós já estamos como que no cenário
dos fenômenos mediúnicos ligados à ectoplasmia. E por isto mesmo, são eles todos no conjunto chamados de efeitos físicos. As materializações, na verdade, elas são talvez o exemplo mais marcante de um certo conjunto dos resultados das mediunidades ou fenômenos mediúnicos de ectoplasmia. Então, nós nos lembramos que tivemos durante um período da história na França o fenômeno das mesas girantes, que, aliás, chamou a atenção de Kardec. Ele, a convite de um amigo, foi examinar de perto e acabou se interessando porque viu que por trás daqueles movimentos das mesas havia como que seres inteligentes respondendo perguntas mais ou menos sérias de acordo com quem as formulasse. Na verdade, os fenômenos das mesas girantes, eles começaram nos Estados Unidos, mas ali eles foram muito limitados e logo como que apareceram ou reapareceram em Paris, na França, onde naquela altura vivia Allan Kardec. Então, esses fenômenos são inusitados, não é? Mas existem outros. Vocês lembram a questão da tiptologia, a questão das irmãs Fox, muito antes das mesas girantes. Os fenômenos de tiptologia que ensejaram uma determinada comunicação com um espírito na casa das irmãs Fox, aquilo foi uma fenomenologia que foi divulgada nos jornais americanos. E aquilo ganhou notoriedade, e aquilo deu ensejo a inúmeras tentativas de estudar essa fenomenologia. Então, isso tudo tem uma história, né? Por outro lado, nós vamos encontrar como que contemporâneos de Kardec, pesquisadores da área da física, da química, da medicina, examinando determinadas médiums que ensejavam fenômenos, então, ainda mais relevantes pela sua expressão, que eram exatamente as materializações chamadas luminosas. Então, nós temos aí um conjunto de médiums, quase todas mulheres, mas não somente, que forneciam ectoplasma numa determinada quantidade que permitia, então, como que as materializações de espíritos desencarnados. Então, esse foi um período lindo da história da ciência, porque eles eram todos, inclusive, expoentes da ciência de então, e, ao mesmo tempo, fenômenos muito evidentes no sentido de revelar a existência de desencarnados que revestiam os seus perispíritos de ectoplasma fornecido, por exemplo, por Florence Cook, era o caso de Kate King, e às vistas de alguns pesquisadores, como o próprio William Crookes, que era um físico muito conhecido na Europa de então. Então, esses fenômenos, eles revelam a imortalidade. Eles mostram de uma maneira muito evidente, não é, fenômenos que são passíveis de serem examinados por todos que estão ali testemunhando os fenômenos. Ao contrário da vidência. A vidência é algo que apenas o médium que tem a vidência enxerga em relação às questões do outro lado da vida. Mas materializações luminosas é outra coisa. Então, há uma história em relação a isso. Diversos livros foram publicados a respeito, e se houver tempo, eu mesmo teria
uma história de uma década em que eu estive frequentando reuniões quinzenais aqui no Rio de Janeiro, com a reunião de algumas pessoas muito queridas e com a mediunidade de Dona Yolanda. E Dona Yolanda tinha um ectoplasma em grande quantidade e em qualidade tal que permitiu, durante esse tempo, reuniões típicas de materializações. E eu estava em todas elas. Poderia dizer que nunca faltei uma sequer, porque eram reuniões em que colegas médicos, um colega da física moderna e pessoas também sem uma determinada condição profissional manifestavam-se e sucessivamente se materializavam e eu interagi com todos eles. Então, é uma etapa interessante, né? Do desenvolvimento da história da mediunidade, só que agora, então, com fenômenos mediúnicos ostensivos, que é exatamente aquilo que a ectoplasmia permite. Ótimo. Então, gratidão por suas palavras iniciais. E agora vamos passar para as perguntas e respostas, que eu estou vendo que nós já temos várias perguntas no chat. Então, nesse instante, vamos passar para a pergunta da querida Etienne Duarte. Boa noite, Etienne. Seja bem-vinda. Como ocorre o fenômeno de materialização? Muito bem. Boa noite, Jenny. A ideia qual é? Nós encarnados temos corpo físico, perispírito e alma. Os desencarnados possuem perispírito, tanto quanto nós do lado de cá, e os seus espíritos. Então, nós usamos o termo alma para os encarnados e espírito para os desencarnados. Mas, em essência, são uma coisa só. A nível do corpo físico, naquela parte que não se enxerga pela anatomia, pela histologia, existe algo como que nas entranhas do corpo humano físico, o que nós chamamos de duplo etérico. Esse duplo etérico é o grande, como que, departamento onde nós temos o princípio vital, o fluido vital ou ectoplasma. E é o que mantém a vida humana. Se houver um determinado prejuízo ou desgaste do duplo etérico, uma dificuldade de retenção, não é? A pessoa vai adoecer, seja uma patologia ou outra. Há uma debilidade por falta da substância que mantém a vida do corpo. Pois bem, os médiums de ectoplasmia, eles não são comuns. Por isso que não é tão típico nós hoje em dia, ou nas últimas décadas, encontrarmos médiums que permitam a fenomenologia das materializações. Eles são incomuns, mas eles existem, sempre existiram, desde a história antiga até hoje. Por quê? Porque, como toda expressão mediúnica, tudo isto é condição humana. Não há excepcionalidade. Pelo contrário, são as muitas mediunidades, efeitos intelectuais e efeitos físicos, de tal maneira que os fenômenos variam muito. Pois bem, se eu tenho uma médium de ectoplasmia num ambiente, encarnados, eu, por exemplo, ou um amigo desencarnado, ele está presente junto ao médium
e ele faz com que, vamos dizer, com um determinado tipo de passe, que aquele ectoplasma do duplo etérico, ele se exteriorize. Então, esse ectoplasma, ele tem as mesmas características quanto a todos os encarnados, independente de gênero, independente da idade, independentemente da sua origem em relação a este ou aquele país onde ele esteja vivo agora, não é? E onde também ele possa ter nascido. Porque é uma coisa que depende de quê? Do corpo físico. Então, todos têm. Os desencarnados não têm corpo físico, não têm duplo etérico. Então, materializações só acontecem no nosso plano, porque são encarnados que estão doando ectoplasma. O espírito que quer se apresentar para que todos no ambiente o vejam, ele está no ambiente, como um desencarnado outro qualquer, e ele toma daquele ectoplasma e como que se reveste dele. Então, os desencarnados, por causa do corpo astral, todos têm, a princípio, cabeça, tronco e membros. Todos têm a figura humana, salvo algumas exceções, não é? E aí o que acontece? Revestindo-se de ectoplasma, eles se tornam imediatamente visíveis. E você pode olhá-los integralmente. Alguns materializam o corpo inteiro, às vezes até os olhos, que não é tão comum, porque dá um pouco mais de trabalho no fenômeno. Muitos deles, quando vêm e se materializam, não materializam os pés, porque eles não precisam dos pés, porque eles não precisam andar, eles levitam, eles flutuam no ambiente. Olha, meus amigos, eu já vi tanta coisa linda numa mesma época e no mesmo ambiente, e especialmente com a médium Yolanda. Então, o que acontece? Aquele espírito materializou-se, esteve no ambiente conversando e fazendo algo durante 10 minutos, se despede e, em questão de segundos, materializa-se outro. Primeiro, porque não faltam espíritos que tenham autorização de se tornarem visíveis, tangíveis, como nós chamamos, corporificando-se aos olhos de todos. Terminada a sua tarefa naquela noite, naquele encontro, há uma despedida e vem outra. E naquelas reuniões que eu tive durante aqueles anos, eu conheci pelo menos 25 espíritos, que nem é muito, porque são 12 bilhões de desencarnados no mundo espiritual da Terra. Mas eram aqueles que faziam parte de uma equipe espiritual para aqueles fenômenos e tinha ali também um objetivo de tratamento para encarnados e desencarnados que nos reuníamos naquela altura. Então, é assim que se dão as materializações. Bem interessante. Isso que o senhor está relatando, eu já vivenciei aqui no Centro Espiritualista Ramatiz, na sala de ectoplasmia. Teve um caso de uma mãe que tinha perdido um filho, que perdeu um filho. Hoje o filho, naquela época, em 2018, estava com 30 anos. Só que ela perdeu a criança aos 10 anos, num acidente. E, na comunicação, a criança veio falar para a mãe, explicar que foi um acidente, que ela saiu de casa e ele foi
atrás de um caminhão, e naquela subida ele caiu e desencarnou. Então, o médium veio até a mãe e apertou a mão dela, e ela ficou emocionada porque ela sentiu a mão da criança. Foi necessário ela sentia a mão da criança e ela disse que realmente era a mão do meu filho que tinha se materializado. E ele explicou que foi aquela maneira que ele encontrou para que ela acreditasse realmente que era o filho que estava falando com ela, sabe? Bem interessante. E vários casos também que eu presenciei e que no decorrer da live, se tiver oportunidade, eu falarei. Tá joia? Gratidão. Vamos agora passar para a pergunta da nossa querida Maria Emília Lopes. Ela diz assim, pergunta, por que é tão comum nas sessões de ectoplasmia se ouvirem ruídos de móveis arrastando e pancadas concatenadas? Maria Emília, boa noite. Olha, veja só, no ambiente de uma reunião de ectoplasmia e de materializações, o que acontece? Do nosso lado, há uma estrutura, cadeiras, mesas, objetos e assim por diante. Porque isto ou ocorre no lar, ou ocorre numa instituição outra, por exemplo, numa casa espírita. Do outro lado da vida, no mundo dos espíritos, há de tudo. Tudo depende do objetivo da reunião e o que a espiritualidade amiga instala ao longo do tempo para o melhor andamento daquilo que tem a ver com os objetivos da equipe que coordena na espiritualidade o trabalho. Então, do outro lado da vida, podem existir coisas que são semelhantes ao que nós temos no dia a dia do lado de cá. Então, eles podem, de propósito, causarem ruídos. Outra ideia, minha irmã, é a ideia da tipologia. Então, quando você coloca pancadas concatenadas, isso é tipologia. É uma maneira de espíritos se comunicarem usando as batidas, havendo como que uma combinação em relação ao que a sequência de batidas quer dizer. Então, isso tem que ser combinado, senão ninguém vai entender nada. Então, ruídos, tendo ectoplasma, nós nos lembramos que fenômenos comuns, muito mais comuns do que a materialização de desencarnados, são fenômenos de efeitos físicos que podem acontecer dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa podem existir médiuns que, tendo ectoplasma, entidades variando as suas intenções, podem colher uma parte ou alguma quantidade de ectoplasma de A, de B e de C de dentro de casa e causar fenômenos inusitados, porque muitos desses espíritos desejam mesmo chamar a atenção. Agora, quando você diz que é tão comum, né, depende da reunião, depende dos objetivos, depende dos desencarnados e dos encarnados que estão participando. Tudo tem que ter um sentido. E, a reunião de ectoplasmia, ela precisa ser, como dizia Kardec, uma reunião mediúnica séria. Mas dentro da seriedade, não é, podem existir ruídos, fazem parte da vida do nosso lado de cá e do lado de lá. Vai depender desse contexto, desse conjunto, deste entrosamento entre os dois lados. Certo. Gratidão. Os espíritos, essa agora é minha.
Os espíritos materializados, em alguns casos, trazem traços fisionômicos dos médiuns. Então, por que isso ocorre? Eu não entendi a pergunta, porque ali havia uma outra pergunta escrita. Repete para mim, por favor. Os espíritos materializados, em alguns casos, trazem traços fisionômicos dos médiuns. Por que isso ocorre? Porque o ectoplasma, a sua origem é do corpo físico do médium, do seu duplo etérico. Então, pode haver como que uma condição como que residual da forma daquele duplo etérico que pertence ao médium. Então, é razoável que isto aconteça. A outra ideia, que é um outro fenômeno que tem a ver com o que nós estamos conversando, é a chamada transfiguração. A exemplo da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Voltem lá, estudem aquilo. É um fenômeno análogo. E aí o que acontece? Um determinado orador, expositor espírita, que tenha ele condições também de ectoplasmia, em algum momento de um encontro espírita com ele, a entidade pode ajudar a formar, junto do médium encarnado, uma aparência de alguém de outra idade, de outro gênero, pode mudar o tom de voz. Tudo isto é ectoplasmia, mas não são materializações. São fenômenos em que a raiz ectoplasma é a mesma, mas são fenômenos diferentes. Então, a transfiguração está na lista dos fenômenos de ectoplasmia. E o contrário também pode acontecer, porque o duplo etérico, ele é algo que tem como que uma estrutura semelhante ao próprio corpo biológico, pura e simplesmente. Talvez valesse a pena lembrar de um determinado pesquisador francês, e ele é o primeiro a, realizando passes longitudinais num determinado médium, ele desdobra, tira o duplo etérico completamente de dentro da condição material do corpo físico. E ele exterioriza o duplo etérico com a forma humana. A forma humana de quem? Do seu dono, aquele que está submetido àquela investigação. Então, foi a primeira vez que isto aconteceu. Só para lembrar que o conjunto do duplo etérico tende a ter a forma humana, a forma do corpo físico daquela pessoa. Ótimo, gratidão. Então, agora vamos passar para a pergunta de Delma Luna, da querida Delma. Ela pede licença para fazer essa pergunta. Os médiuns que provocam fenômenos de luminescência podem também realizar fenômenos de materialização? Veja só, Delma. Luminescência, nós temos que ver o que você quer dizer com isto. Então, se, como é costume, nas reuniões de ectoplasmia, de materializações luminosas, em geral, se prefere, pelo menos durante toda uma fase
de anos, muitas vezes, destes fenômenos, que eles sejam realizados em penumbra, com muito baixa luminosidade ambiente. Por quê? Porque a luz visível, a luz branca, a luz da lua, a luz solar, a luz de uma lanterna, de um LED, elas significam irradiações eletromagnéticas no espectro da luz visível. E essa radiação eletromagnética, que é a luz, ela tem uma força, vamos dizer assim, maior do que a ligação entre as moléculas do ectoplasma, do médium que está trabalhando e oferecendo o seu ectoplasma para os fenômenos. Então, se você acende uma luz, você não vai ter o fenômeno, porque ou você consegue algo muito pouco expressivo, ou não tem fenômeno, porque a luz ambiente impede o ectoplasma de se exteriorizar a ponto de ser um instrumento para as materializações, por exemplo. Então, por isto se recomenda o ambiente em penumbra. Então, se num ambiente de penumbra você tem luminescência, de quem? O que está iluminado? Se é uma luminosidade do mundo espiritual, iluminando um pouquinho que seja, ou muito, o ambiente em penumbra, isso só pode acontecer por ectoplasmia. E aí é uma coisa análoga ao que nós chamamos de transporte. Os fenômenos de transporte, eles são ectoplasmáticos obrigatoriamente. Está naquela lista longa desses fenômenos. Então, por exemplo, um espírito traz uma rosa. De onde? De um jardim. Ou vem de um jardim no mundo espiritual e essa rosa retirada, cultivada de algum modo, ela colocada no nosso ambiente, ela é revestida do ectoplasma do médium que está trabalhando e entregue a alguém. Ou então, é uma rosa de um jardim do mundo físico humano, a entidade desmaterializa, porque assim como existem as materializações, corporificações, existe o contrário. E com o ectoplasma você pode desmaterializar, por exemplo, um objeto. Por exemplo, uma flor bonita num jardim da vizinhança. E aí você depois traz para o ambiente e você materializa novamente e entrega a alguém. Agora, luminescência, existe luz no universo inteiro. Existem no mundo espiritual. Então você pode, eu já vi várias vezes, lampejos de cor branca e de várias cores diferentes, de tal maneira que são exercícios de manipulação fluídica para causar espécie nos presentes. Não que isso seja o principal objetivo dos espíritos afeitos a esse tipo de trabalho, mas é uma curiosidade. E eles estão pesquisando, a reunião esta é um verdadeiro laboratório, então eles materializam luzes, cores, como também José Grosso, muito conhecido na fenomenologia dos efeitos físicos, do nada, sem materializar-se, ele materializa as cordas vocais
dele. E aí o que acontece? Ele fala com aquela sua voz retumbante, saudando as pessoas, dizendo isto ou aquilo. Por quê? Porque há uma materialização restrita ao aparelho vocal de José Grosso, com o ectoplasma do médium ou da médium que está trabalhando naquela noite, por exemplo. Não sei se eu me fiz claro. Maravilhoso. E aqui o mestre Zé, como a gente se dirige a ele, ele sempre está nas sessões aqui do nosso centro espiritualista, através do médium Sérgio Beltrão, que é o dirigente espiritual. Então, eu tenho uma pergunta que é assim, durante as reuniões aqui no CEAM, muitas vezes com o salão com mais de 300 pessoas, acontecem de serem vistas luzes e formas luminosas. Na sessão deste sábado, agora, dia 9, à noite, com o salão, as luzes estavam acesas, então vimos, algumas pessoas viram, né? Nós vimos um disco luminoso descendo sobre o médium. Aí a minha pergunta é, nesse médium, podem também os espíritos materializarem-se com esse conteúdo ectoplasmático? Repete para mim, Luciana, eu não entendi a questão. Durante as nossas reuniões aqui no Centro Espiritualista Alvorada Nova, com um salão com mais de 300 pessoas presentes, assistindo às reuniões, acontecem de vermos, né, luzes e formas luminosas. E na sessão deste sábado agora, dia 9, com as luzes acesas, foi detectado um disco luminoso descendo sobre o médium. Aí minha pergunta é, nesse mesmo médium, podem também os espíritos materializarem-se com esse conteúdo ectoplasmático? Luciana, tentando responder a essa questão. Primeira ideia é que 300 pessoas num ambiente é como que algo que significa muito ectoplasma a serviço do objetivo da reunião, seja ele o objetivo qual for. Então, em reuniões maravilhosas ao longo da história e na atualidade, basta um médium. Se ele é um bom médium de ectoplasmia, você vai poder encontrar diversos fenômenos próprios da ectoplasmia. Basta um. Se no mesmo ambiente eu tenho um punhado de pessoas, eu posso ter, além daquele médium já mais experiente, mais reconhecidamente fornecedor de ectoplasma, posso ter a contribuição de outras pessoas. Agora, se eu tenho um trabalho público com 300, eu tenho muito mais chance de termos ali até pessoas que nem sabem que têm esse potencial e que a espiritualidade que dirige o trabalho, ela pode retirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para ensejar fenômenos tipicamente ectoplasmáticos. Ponto. Então, se tem um médium mais familiarizado e se tem 300 pessoas, não vai faltar, em geral, ectoplasma para isto. Então, isto é uma coisa. Outra coisa é que, perto de médium, de dirigente, de assistente, perto de qualquer um, num ambiente qualquer, ainda mais numa casa espírita, com uma proposta séria de trabalho, com tanta possibilidade de ectoplasma à disposição, a espiritualidade pode materializar os mais variados objetos.
Então, se podem materializar rosas, podem materializar discos e outros objetos. Por quê? Porque os objetos existem e, havendo ectoplasma, essa movimentação entre o mundo espiritual e o plano físico é a coisa mais natural do mundo. Resta saber quais são os objetivos da reunião. Porque fenômeno é uma coisa muito válida, até porque nós acabávamos de lembrar que foi através das irmãs Fox e da tipologia em Rochester, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, não é? Que o mundo teve a sua atenção para esses fenômenos. E depois na França, com as mesas girantes, que são fenômenos. Mas os fenômenos, eles têm objetivos, porque os espíritos não estão como que apenas para causar espécie numa reunião qualquer. Há que se ter planejamento, e para que haja o melhor uso do ectoplasma, tenha esse ectoplasma a origem que tiver, de um médium mais habilitado ou de contribuições de vários num determinado ambiente. Então, materializar coisas, objetos, qual é a finalidade? Pode ser chamar a atenção da existência do mundo espiritual, chamar a atenção de fenômenos que desencarnados podem, como que, criar, elaborar, para aumentar, talvez, a fé de alguém dentro do ambiente. Mas isto é algo limitado, não é? Por exemplo, às vezes, há reuniões em que fenômenos curiosos, eu diria, acontecem, mas o objetivo mesmo é a cura. É o ectoplasma que vai ser utilizado em João Pessoa, por exemplo, na Paraíba, para o maior contingente desse elemento que é terapêutico, lembrando que magnetismo de cura tem a ver com ectoplasma. Magnetismo terapêutico está na lista, claramente, dos fenômenos de ectoplasmia. Do contrário, não vai haver a cura local. Então, às vezes, o fenômeno distrai as pessoas, mas eles estão de maneira aparente, de maneira evidente ou de maneira sutil, ajudando a tratar de problemas daquelas 300 pessoas que vieram em busca de alguma ajuda para os seus problemas médicos. Então, tudo depende de como isso tudo se forma, os objetivos do trabalho, a experiência do grupo. Hoje, o grupo pode ter uma finalidade. Daqui a 2 anos, o grupo amadureceu, os participantes devem ter estudado a doutrina espírita e, ao longo desses 24 meses, por exemplo, irem se preparando para condições de aperfeiçoamento do trabalho, que é o que se deseja, para um fim útil para as pessoas. Muito bem, gratidão. E eu quero acrescentar uma observação. Quando eu falei sobre a mãe que viu, foi necessário sentir a mão do filho, né, que tinha 10 anos, o filho se materializou na nossa frente, uma criança, e ela ficou admirada, encantada, e depois daquela aparição, né, o filho, já adulto, através do médium, conversou com ela e explicou que foi necessário ele se apresentar com aquela altura,
ela sentindo a mão da criança, que não era a mão do médico, era a mão da criança, então ela saiu bem cortada, porque ela entrou chorando, assim, desesperada, realmente inconsolável ela estava. E depois que ela viu esse fenômeno, aquele fenômeno, ela saiu bem aliviada, sabendo que hoje, naquela época, né, o filho já estava com 30 anos e estava trabalhando numa colônia espiritual lá em Goiânia, Goiás. Muito bem, eu fico imaginando a mãe que perdeu, vamos dizer assim, o seu filho com 10 anos e que pode encontrá-lo materializado, corporificado, de maneira tão evidente à sua frente. Então, isso é uma coisa. Não sei como essa mãe não desmaiou. Por outro Todos. lado, outra coisa, que foi o que eu tinha entendido no primeiro momento, é ela apertar a mão do médium. Uhum. E sentir, vamos dizer, que é Que era a mão do infantil. seu filho, em que o filho estava como que agindo psicofonicamente ou por incorporação, e ela pode ter acreditado que aquela mãozinha, mas a mão mesmo era do médium. Era. Outra coisa é a materialização, aí então fica afastada qualquer dúvida. Eu queria ressaltar, Luciana, a pergunta da Carmen. A Carmen deixou aqui uma questão muito boa também, muito interessante. Como foram feitas as fotos de ectoplasmia, já que o ectoplasma é ultrassensível à luz? Então, Carmen, o que acontece? Há um ectoplasma, que é um ectoplasma mais comum de médiuns de ectoplasmia e que estão por aí fazendo fenômenos quase sempre em penumbra, por causa daquela razão que eu comentei. Mas existem médiuns, como era o caso, por exemplo, de Florence Cook, com quem William Crookes trabalhou e que ensejava as materializações de Kate King, as fotografias ali aconteceram. Por quê? Porque o ectoplasma de Florence Cook, ela desmaiava, entrava em transe, ficava acomodada na poltrona, não é? Perdia a consciência, só que ela tinha um ectoplasma de uma qualidade diferente. Então, quando é para ver fotografias e outros fenômenos inusitados, mais, vamos dizer assim, chamativos do que o do dia a dia, há uma epitelização. O que é epitélio? Epitélio é pele. Todos nós temos a nossa pele branca ou de uma outra tonalidade, mais delicada, menos delicada, mas os humanos têm a sua condição do seu epitélio, né? E aí o que acontece? Esse ectoplasma é um ectoplasma diferente, porque aí com esse revestimento, fazendo analogia com a pele humana, ele protege da luz. Então, o grande exemplo foi este que eu citei. Só para vocês terem uma ideia, quando o espírito de Kate King se materializava como sujeito a pesquisas variadas, William Crookes tomava o espírito materializado no braço e saíam para a rua. E ele andava com o espírito materializado à luz do dia. E ninguém notava nada muito diferente, porque ela era uma materialização tão completa, tão autêntica,
que para os outros que estavam no ambiente, próximos ao casal, vamos dizer assim, vejam que coisa inusitada, um casal em que um é encarnado e ela desencarnada, mas é uma corporificação tão perfeita que eles saem, né, realizando algo completamente inusitado, histórico. Sir William Crookes. E aí, meus amigos, o que acontece, Carmen? Só uma condição de epitelização. Por isso que numa reunião na penumbra, habituada a médium, né, ou o conjunto de médiums, a trabalhar em penumbra, é completamente proibido que haja qualquer pessoa que, vamos dizer, tenha um objetivo equivocado, acender uma lanterna ou um fósforo. Queima o ectoplasma da médium. De tal maneira que há um livro que eu gostaria de recomendar. O livro se chama No País das Sombras. A autora era a própria médium, chamada Elisabeth Desperance. E aí ela era de um ectoplasma extraordinário. E nesse livro que ela editou, existem várias fotografias de transporte, de materializações de outros objetos. Eu tenho o meu exemplar. Esse livro foi traduzido para o português do francês, e a FEB, Federação Espírita Brasileira, editou uma determinada ocasião. E é um livro lindo, que todos devem procurar ter o seu exemplar. Né? De tal maneira que, neste livro, ela conta uma história curiosa. Eles estavam em reunião, a reunião começa e as janelas têm que ser vedadas com panos escuros ou cobertores de lã, para que nenhuma luminosidade entrasse. E mesmo numa determinada reunião, ela foi à noite, e aí o que acontece? Sem querer, os encarnados nos preparativos deixaram uma fresta bem pequena. E a reunião começa, tudo muito direitinho, mas era uma noite de luar. E a lua, vocês sabem disso, se movimenta em relação aos referenciais onde nós vivemos. Ela muda de lugar, não é verdade? E aí ela se movimenta. No que ela se movimenta, numa altura, os raios do luar entraram pela fresta, queimou a perna de Madame d'Espérance. Então, meus amigos, todo cuidado é pouco para que haja a estrutura própria. Lembrando que ectoplasma é sensível à luz, lembrando que ectoplasma é algo que tem a ver com a vitalidade, princípio vital, saúde orgânica de um médium qualquer. Por isso nós temos que zelar quando houver a pretensão de se empreender uma reunião desse tipo. Se vocês tiveram reuniões autênticas com ectoplasma, com a luz do dia, com tantas pessoas, os principais doadores de ectoplasma têm ectoplasma epitelizado. Senão, haveria um transtorno muito sério para qualquer um dos médiuns naquele momento. Sábado, ocorrida no sábado, uma reunião pública, mas as sessões que são ocorridas na sala de ectoplasmia
são realizadas no Centro Espiritualista Ramatiz, numa sala escura, totalmente fechada, entendeu? Blackout total. Então, para ter acesso a essa sala, há necessidade das pessoas, dos assistidos, terem realmente necessidade realmente de estar, né, presentes lá, e eles passam por evangelho, terapia, passam por sessões, né, antes, previamente. Não é qualquer pessoa que entra lá, não, entendeu? É uma reunião onde há prece, música harmoniosa, equipe de médiuns numa antessala, vibrando positivamente, entendeu? Todos em sintonia com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Pai de amor infinito, entendeu? E essa nave de ectoplasmia, o médium que está lá trabalhando tem uma antessala onde ficam médiums realmente deitados em cadeiras de papai, e para eles estarem lá, eles têm uma dieta alimentar, eles evitam carne, entendeu? E são pessoas assim que procuram ter uma conduta elevada. E eles ficam nessa antessala, naquela antessala, doando ectoplasma para o médium que está na outra sala, dando assistência às pessoas que estão em 9 leitos. Inclusive, minha mãe estava com uma dificuldade, né, com tremores, e eu levei uns medicamentos que ela ingere cotidianamente, e o médium, ao pegar nos medicamentos, os comprimidos ficaram luminosos. E depois dessa sessão, ele saiu abençoando, passando de leito em leito, e esses medicamentos, através desses medicamentos, ele retirou o efeito colateral e minha mãe parou os tremores, entendeu? Então, o objetivo dessa assistência é justamente abençoar, né, tratar as doenças das pessoas que vão lá em busca de auxílio. Então, nesse instante, vamos passar para Carolina Viana de Souza. Carol, bem-vinda, Carol. De que maneira acontecem os fenômenos de transportes nas sessões de materialização? Carolina, eu tenho a impressão que eu já comentei isso antes. Em geral, são objetos pequenos, simples, em que, por uma razão escolhida por um espírito desencarnado, ele traz de algum lugar alguma coisa para demonstrar aquela sua capacidade de manipular de tal maneira que um objeto que não estava no ambiente, ele é materializado no ambiente do trabalho, onde médiums de ectoplasmia, basta um só, estão. Então, em geral, é uma demonstração de trabalho, mas faz parte, vamos dizer, até na história desses fenômenos, estes exercícios, eu diria, de ectoplasmia, que são os chamados fenômenos de transporte. Então, pode ser uma flor, pode ser um pedacinho de algodão, pode ser uma pedrinha, de tal maneira que esse fenômeno ele precisa ser autêntico, porque outra coisa é mistificação, outra coisa é uma aparência, mas aí não serve para nós. É um médium, né? Trabalhar com objetos
que ele tinha escondido perto das suas mãos, fazendo crer aos presentes que ele trouxe de algum lugar uma coisa que estava distante. E, na verdade, não é o fenômeno autêntico. Mas, então, isso tudo eu deixo de lado. Mas lembrei por quê? Porque isso existe. Infelizmente, já existiu e pode estar existindo por aí. Outra coisa é você ter uma entidade que se materializa e traz com ela uma rosa que não estava no ambiente. Uma rosa, inclusive, com perfume de rosa. Tenha ela a tonalidade que estiver. Então, tem que se tirar de algum lugar, ou do plano físico ou do mundo espiritual, e, vamos dizer, corporificá-la para ser entregue a alguém ou ficar às vistas dos presentes. Então, nesse terreno, nós estamos lidando com a capacidade do ectoplasma de modificar a estrutura da matéria. Mexer como que nas ligações moleculares, para que saia desmaterializado do lugar de origem e seja rematerializado aonde a reunião está se dando. Então, se você procurar ler o livro, ou pelo menos folhear o livro de Madame Elisabeth d'Esperance, você vai ver inúmeras fotografias dos fenômenos em torno dela, e boa parte foram fenômenos de transporte. Aqui nós temos a materialização de uma jovenzinha ao lado da mãe, que, por sua vez, era médium de ectoplasmia. Parece uma nuvem, não parece? Pois é assim mesmo. Olha só, conversei sobre eles hoje, né? Esse barbudo que está aí, de uma maneira elegante, é o William Crookes. Ele é um dos físicos mais notáveis da história da ciência. Os raios catódicos, a ampola de raios catódicos é invenção dele. Por isso ele ganha o título de Sir da Rainha da Inglaterra. Ele não chegou a ganhar o Nobel, nem de Química, nem de Física, mas é conhecido da história da ciência desde a sua época. E aí, numa altura, ele deixa a ciência objetiva que ele estava acostumado para investigar os fenômenos espirituais mediúnicos. E aqui vocês veem o espírito de Kate King completamente materializado. Aqui é ela de novo. Repara o inusitado, a materialização dos olhos, que nem sempre os espíritos objetivam fazer. Mas essa é uma figura muito conhecida, muito célebre, por ser o espírito de Kate King e por ser uma materialização tão exuberante, eu diria. Querem ver a curiosidade? É ela de novo, e agora quem está à direita é o Dr. Gully. O Dr. Gully é um cirurgião, convidado por outros da área médica também, além do Dr. William Crookes. E aí, sabe o que ele está fazendo? Ele está avaliando as pulsações do pulso radial esquerdo, portanto, do braço esquerdo, do espírito materializado. E numa outra fotografia, com a outra mão, ele está avaliando o pulso radial da médium. E aí o que ele vê? Ele nota
que cada uma tinha uma frequência de pulso diferente. Ou seja, a frequência cardíaca era diferente. Ou seja, o aparelho cardiovascular da médium é um. O aparelho cardiovascular de um espírito, como Kate King se mostrava materializada, era o dela, com frequência diferente. Então, essa investigação simples também dá uma resposta para aqueles que creem que o perispírito ele não tem a estrutura do corpo físico no sentido de órgãos, tecidos e sistemas orgânicos. Como alguns pensam, estudando o perispírito, achando que é como que apenas uma massa uniforme. Mas não é. Na verdade, é o contrário. O perispírito é modelo organizador da biologia. E agindo através das leis da genética, vai formar o corpo. Então, aquela imagem é uma imagem interessante. E aqui uma curiosidade, uma raridade. Um único médium tendo ectoplasma suficiente para materializações de 3 espíritos desencarnados, que são estes que vocês enxergam muito bem. Vamos agora para a última pergunta, de Giovana Deise. Qual o fenômeno de materialização presenciado pelo Senhor que mais lhe impressionou? Olha, Giovana, muito obrigado pela pergunta. Como foram muitos anos participando, cooperando um pouquinho, né? Eu vou contar alguns aspectos muito curiosos. Então, voltando, as reuniões se davam aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, em casa de uma senhora chamada Dona Zilá Chaves. Quando eu a conheci, ela já tinha 85 anos. Espírita, frequentava as reuniões públicas na FEB, quando a FEB tinha poucas décadas de vida, de existência. E aí ela convidou com outras amigas suas, minha mãe. Minha mãe foi assistir, gostou muito e perguntou: eu posso trazer meu filho Sérgio na próxima reunião? Elas conversaram entre si e imediatamente autorizaram. Por que que isso tem que passar por um crivo? Porque ectoplasma é coisa muito séria, envolve a saúde orgânica da médium. Então, há uma necessidade de seleção e critérios. Eu fui aceito. Fui na primeira reunião, fui muito bem recebido, nunca mais saí. Foi uma década. E aí, na época, eu era estudante de medicina. E aí, o que acontece? Havia um espírito, como eu comentei no início, foram mais ou menos 25. E, então, eu conheci Frei Onofre, Padre Isabel Kaufmann, eu conheci o médico Dr. Pedro Ernesto, eu conheci uma japonesa chamada Shoshosin, eu conheci um marinheiro americano chamado James, eu conheci o esposo médico homeopata desencarnado de Dona Zilá, que então era viúva. Ele se materializava para conversar com ela sobre os filhos, eles tinham 6 filhos. Eu conheci tio Paulo, que era um escravo, que vinha assim com uma aparência de um ser idoso,
super querido. E havia um espírito, além de muitos outros, chamada Dolores. Dolores era uma espanhola que, quando materializava-se, ela era uma andaluz perfeita, uma região da Espanha, e ela vinha toda paramentada, inclusive com um véu sobre o rosto, e ela, quando estava para chegar, ela materializava uma brisa fresca e perfumada. Como o ambiente tinha que ficar fechado, e no Rio de Janeiro nós temos o verão, né? Às vezes o ambiente dentro da sala ficava aquecido, porque eram reuniões de 3 horas de duração. E aí vinha Dolores. Quando ela, antes de se materializar e ser vista por todos, ela materializava, era transporte, e não era um transporte de flor, era transporte de vento, de brisa. E aquilo refrescava o ambiente e, por conseguinte, todos nós. E aí nós dizíamos, Dolores chegou. Muito bem, depois desta brisa, ela então se corporificava. E aí, completamente, uma espanhola autêntica. E aí, nós tínhamos um par de castanholas pintadas de fosforescente do nosso mundo, do plano físico, de propósito, porque ela, antes de eu entrar no grupo, ela havia solicitado. Ela pedia para Tel, que está encarnada até hoje, que trabalhava com uma vitrola, trocando discos de músicas, colocando músicas de fundo, dependendo de cada espírito. Então, quando era a vez de Dolores, por causa da brisa, chegava antes, ela colocava música flamenca da Andaluzia, tocando na vitrola, olha o nome antigo. E aí o que acontece? Ela tomava das castanholas um par. E ela acompanhava a música, na verdade, uma sucessão delas, 3 ou 4, e bailava como uma mulher espanhola habituada à música flamenca. E nós olhávamos, porque como era escuro, era penumbra, o que acontecia? Nós só víamos praticamente as castanholas, porque as castanholas eram pintadas de luz, tinta fosforescente. E aí a castanhola ficava para cá e para lá, correspondendo às duas mãozinhas de Dolores. Então era um encanto aquilo, porque ela era uma exímia flamenca, ela vinha completamente materializada, enfim. E aí o curioso que eu queria contar para vocês, vários outros espíritos eu estou lembrando agora. Estou lembrando de Matya, que é Maria em russo. Estou me lembrando de Atanásio, que era um amigo mais próximo. Enfim, vou lembrando aos poucos. E aí, Dolores, uma vez já, eu estava 2, 3 anos, talvez até 4 ou 5, e numa noite, depois que ela terminou de bailar com as suas castanholas, ela se dirigiu a mim. Nós éramos o quê? 12, 10 pessoas, dependendo da noite. E ela me tira para dançar, para minha surpresa. Vocês já imaginaram isso? Você sentadinho, tímido, naquele ambiente que mal se via alguma coisa, e ela, com os braços nítidos, ela me puxa, e eu assim, meio que me esquivando, porque eu não sou muito afeiçoado à dança, até hoje,
Mas ela insistiu tanto que eu não pude recusar. Levantei-me e eu dei talvez uma meia dúzia de passinhos e eu posso talvez dizer que talvez tenha sido a única pessoa no planeta Terra que dancei com o espírito. Vejam só isso. E eu tenho certeza que ela fez isso de propósito, talvez por me conhecer de uma vida ou mais de uma, do pretérito, saber talvez já da minha timidez. E aí ela não sossegou enquanto eu não dancei com ela. E como era escuro o ambiente, ela viu que aquele momento não ia muito longe pelas minhas limitações. Aí ela sorriu e me levou de volta para a cadeira onde eu estava sentado. Curiosamente, eu tenho vários filhos. E quando foi há 13 anos atrás, na verdade, 13 anos, 2008, a minha esposa está grávida, vem uma criança chamada Luísa, está aqui conosco até hoje, está ali no quarto. E aí, o que acontece? Quando ela era bem pequenininha, um bebê, a dona Zilá já havia desencarnado. Havia umas outras reuniões com outro médium, sem ectoplasmia, com aquela pujança que através de Yolanda era possível. E aí, então, a dona Zilá diz através de uma médium, olha, diga a Sérgio que eu quero dar um recado a ele. Diga para ele que Dolores está nos braços dele. O que ela quis dizer com isto? Que a minha filha Luísa é Dolores reencarnada. Eu fiquei, obviamente, surpreso, super feliz. E eu posso dizer, então, curiosidades, talvez uma das mais marcantes seja ter tido a alegria, né, de ter uma família de espíritos, amigos, irmãos, naqueles dias inesquecíveis, e eu ter tido a chance de ser convidado por Dolores, que depois, então, renasce e está aí, não é, como uma das minhas filhas. Teria outras histórias, hein, gente? Maravilhoso, viu? Fantástica aí a sua experiência. Gratidão. Sérgio Beltrão, que é o dirigente espiritual aqui do Centro Espiritualista Alvorada Nova, ele diz: meu caro amigo Sérgio, dizem e xará, felizes pela belíssima oportunidade e renovo o convite para participar conosco, a convite do nosso Zé Grosso. Venha mesmo conhecer aqui. Vou pegar um avião logo que possível e vamos nos reunir, essa família linda das reuniões de tratamento, cura, ectoplasmia, evidência da sobrevivência, da imortalidade, quanta coisa bonita há para nós conversarmos e seguirmos juntos, abraçados. Verdade, gratidão. Tem uma pergunta, tem Laura Reis Andrade, ela diz, produção, Laura Reis, querida Laura Reis, fala o seguinte: delicadeza e encanto na maneira de apresentar com tanta clareza este tema. Gratidão, doutor Sérgio. Obrigado, Laura, muito obrigado, viu? Fátima Santos,
Ela diz, live em grau de excelência. Gratidão, doutor Sérgio. Obrigado, querida. Temos mais aqui. Andréa Câmara, nossa querida amiga Déia, lá de Maceió. Ela diz, era essa a história que queria reviver contigo. Gratidão, amigo. Olha. Oi, Andréia, como vai você? Tudo bem? Uma boa noite. Que bom que você está presente. Saudades, Déia. Um grande beijo para você, viu? Muito obrigado. Temos mais. Ana Lúcia Aragão, excelente live. Gratidão, doutor Sérgio, dizem. Tá bom, querido. Maria Lucineide dos Santos, linda, amei suas experiências. Ela é de Equador, no Rio Grande do Norte. Temos um monte de perguntas, de comentários carinhosos. Renê Catiana Marques, a nossa arquiteta aqui, nossa querida Renê. Gratidão por compartilhar valiosíssimos conhecimentos. Valeu, Renê. E agora, mais um último comentário, que é para fechar a nossa live, de Adriana Sarmento. Gratidão pela excelente live, um tanto esclarecedora. Olha só, doutor Sérgio. Gratidão de coração, feliz com a sua presença aqui, que enriqueceu a nossa noite. Gratidão de coração, viu? Então, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui presencialmente, certo? Também vamos combinar isso tudo, o quanto antes possível. Joia! Então, o convite para as doações de alimentos com Rosângela Leal, no 83 98856 1534, e eles podem ser entregues no Centro Espiritualista Alvorada Nova, aqui no bairro Engenho Velho, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Então, valeu, doutor Sérgio Tizen. Uma honra estar aqui com o senhor nesta noite e de maneira simples, humilde, nos transmitiu belíssimos ensinamentos. Gratidão de coração. Deus seja louvado em nossas atitudes. Valeu.